Na aula passada, a gente começou a parte de análise de dados e a gente viu tabelas, como que usa a tabela dinâmica no Excel para fazer, para organizar e resumir os dados, e mostrei o cálculo das frequências e a tabela de frequência nesse arquivo aqui, né, que é o Santa Fé. Depois eu vou compartilhar com vocês também. E nós criamos aqui uma tabela de frequência, né? Bom, também mostrei como que a gente usa duas formas diferentes, né? Que é a Conte-Si e a frequência, para a gente fazer tabelas de frequência para dados quantitativos discretos, ou então para dados quantitativos que podem ser contínuos, né? Até trouxe aquele exemplo aqui, dados... Por que não salva o nome? Frequência para quant. Até mostrei um exemplo lá com faturamento de empresa, como que a gente poderia usar a forma de frequência para calcular ali. Bom, então qual que é o nosso objetivo? O que a gente vai ver hoje, então, né? Considerando isso. Vocês estão vendo só... Eu vou colocar a tela aqui. Deixa eu colocar a tela. Vocês estão vendo só o Word por enquanto. Deixa eu colocar a tela inteira. Vou colocar nessa tela aqui, porque é a tela que está na minha frente. Então, deixa eu puxar aqui. Então, o que nós vamos ver na aula de hoje, tá? Deixa eu mudar essa... Tem essa outra tela. Ok. Então, o que nós vamos ver aqui na aula de hoje, tá? Nós vamos ver... então, alguns gráficos que podem ser... que são bem comuns, né? Os gráficos são bem básicos, vamos dizer assim, populares na pesquisa de mercado. Vamos ver também tabulação cruzada. E vamos ver algumas estatísticas descritivas e boas práticas para comunicação de dados. Então, assim, são as técnicas mais descritivas, são as mais comuns, inclusive, na maior parte dos relatórios de pesquisa, tá? Bom, eu vou continuar usando essa base, que é a Santa Fé. Eu já vou compartilhá-la previamente aqui com vocês. Vou colocar o link no Teams, eu não sei se vocês estão com acesso, mas quem quiser ver, se vocês... Eu acho que a maioria de vocês não vai ter acesso ao chat, porque só tem acesso ao chat quando você faz o login com a conta da minha UFMG. Provavelmente para vocês não vai aparecer aqui, né? Vocês têm acesso ao chat? Não. Alguém tem acesso ao chat? Aparece para vocês a mensagem que eu postei aqui? Hein, gente? Apareceu para alguém? Não, não apareceu não. Apareceu não, né? Tá, porque você tem que fazer o login com a conta da minha UFMG para ter acesso. Mas, de toda forma, eu vou fazer o seguinte. Eu vou postar, vou só colocar... O que eu vou fazer aqui para ser mais rápido? Vou colocar no Moodle também. Essa pasta eu colocar, você não tem acesso. Então, vou colocar... Deixa eu ver onde eu vou colocar. Vou colocar num aviso aqui. Só responder e vou colocar o arquivo. Avançado. Mas, de toda forma, vocês só vão conseguir acessar como eu estou usando conta da FMG, vocês só vão conseguir acessar o arquivo que eu estou usando agora se usar a conta da UFMG. Eu vou criar uma versão esse arquivo fora da UFMG também, para vocês conseguirem acessar. Esse primeiro só é acessível usando a conta Office da UFMG. Office 365 da UFMG. O segundo, livremente. Mas não está atualizado em tempo real. Vou criar uma outra versão aqui desse arquivo da minha conta. Deixa eu ver aqui, fez. Ok. Vou salvar uma cópia e vou colocar dentro do material da disciplina, inclusive. Já vou colocar lá dentro do material da disciplina. Pesquisa de mercado. Recursos. Colocar dentro de aula 10. Criar o link aqui e vou mandar para vocês.
Bom, agora vocês podem acessar no Moodle. Eu coloquei aqui no Moodle os 2 links para vocês acessarem. Então, caso vocês queiram acompanhar em tempo real também o arquivo, ou ver depois do que eu fiz, vocês podem entrar nesses links aqui, e aí ele vai estar... vocês vão ver o que estou fazendo. No primeiro link. O segundo eu vou atualizar só ao final da aula, tá? Porque senão eu não consigo... tem que estar em uma das contas, né? Vou usar a conta da FMG, que é que eu consigo usar no Teams aqui, tá? Então, eu tenho que usar o da conta da FMG. Vou abrir aqui o arquivo. É isso aqui. Beleza. Vou fechar esse outro. Perfeito. Bom, então, gente, vamos lá. Então, o que nós vamos fazer agora, né? Então, aqui, só relembrando, eu fiz essa tabela aqui na aula passada, né? Estava mostrando para vocês como que a gente cria uma tabela de frequência. Fiz um exemplo aqui de uma tabela de frequência onde eu tenho a contagem de respostas, o percentual e o percentual acumulado. Fiz um exemplo aqui do que seria uma tabela de frequência para dados quantitativos, né? Então, aqui somente a contagem das respostas, e até usei uma fórmula para a gente buscar as respostas de todas as alternativas das escalas de 1 a 7, né? Que são aquelas perguntas que tem na base, né? São as perguntas de concordância, em que ele dá uma nota de 1 a 7. E fiz também usando a fórmula de frequência, né? Que é a mesma ideia, só que aqui eu estou usando uma fórmula que é para dados que podem ser para dados contínuos, né? Então, aqui, se eu tivesse dado com faturamento, a idade das pessoas, eu poderia fazer uma tabela de frequência para dados quantitativos, tá? Dentro da aula, só para vocês verem, eu estou seguindo aqui a estrutura da aula, tá? Seria aqui, ó, a aula 10. Eu não vou ficar entrando, vou direto, mas basicamente nós estamos aqui, ó, no quarto slide que eu estou explicando aqui os dados de frequência para dados quantitativos, tá? Bom, então, o que a gente pode fazer à medida que a gente já tem uma tabela, né? É muito comum a gente, em vez de apresentar os dados em formato de tabela, apresentar em formato gráfico, né? Especialmente numa apresentação. No relatório, você pode ter um mix dos dois, mas nas apresentações, normalmente, nós vamos dar muito privilégio para gráficos, né? E aí, quais gráficos a gente tem disponíveis são os mais populares, mais comuns, né? O primeiro gráfico é o gráfico, né, de setores, ou gráfico de pizza, né? Que aqui no Excel, você vai vir no comando inserir, e você vem aqui inserir gráfico, né, de pizza, né? Esse termo gráfico de pizza ele é popular, mas o termo correto é gráfico de setores, porque ele representa os setores que você tem em uma circunferência. Na verdade, um gráfico de pizza ou de setores, cada fatia ela tem uma proporção em termos de radianos igual ao percentual daquela classe. Então, por exemplo, se um círculo tem 360 graus, quantos graus deveria ter a primeira alternativa aqui, que está com 27%? Ela deveria... Vocês estão vendo minha tela aqui, gente? Estão vendo, né? Estão vendo a tela? Estão, né? Pessoal? Sim. Sim, vocês estão vendo agora, vocês estão vendo Excel aqui agora. Isso? Isso. Tá, beleza. Então, o que seria a representação desse gráfico de setor com usando, né, esse percentual? Você pegaria e colocaria proporcional aqui, né? Então, quantos graus aqui teria? Esse multiplicado por 360. Então, essa primeira fatia tem que ter 96,36 graus, né? A circunferência. Então, ele é chamado gráfico, o nome correto é gráfico de setores, mas ele é popularmente chamado como gráfico de pizza, né? Bom, a partir do momento que você já tem um gráfico, já tem os seus dados, é muito simples você criar um gráfico de setores, um gráfico de pizza. Você primeiro seleciona as categorias em que você quer colocar, que representam aquelas respostas que vão conter no gráfico, né? Se estiver no Excel, né, ou mesmo no online, você tem que selecionar na sequência os dados que você quer que entre nesse gráfico de setor. Nesse meu caso, eu vou começar fazendo bem básico, que é pegando tanto a alternativa quanto a frequência de respostas, que é o número absoluto, tá? Então, aqui, se eu colocar nesse formato, ele já vai puxar o gráfico usando a frequência, mas eu vou mostrar para vocês que dá para colocar a frequência relativa também, tá?
Então, eu vim aqui, ele tem diferentes tipos, vou criar o bem básico e vou selecionar o primeiro aqui, né? Nesse caso, vocês vão perceber até que ele virou um gráfico dinâmico, tá? Porque como eu estou criando uma tabela de frequência baseado em uma tabela dinâmica, ele já entende que esse meu gráfico seria dinâmico. O que significa na prática? Que eu poderia, por exemplo, copiar e colar esse gráfico e usar a mesma tabela de frequência para mudar esse gráfico depois. Eu poderia vir aqui, por exemplo, e mudar esse gráfico, né? E ele mudaria as variáveis, eu poderia pegar uma outra variável. Então, é uma forma também mais rápida, né? Se você não está usando uma tabela dinâmica, você teria que criar tabela e gráfico para fazer, né? Mas aqui ele já criou um formato básico, né? O que representa, então, cada uma das respostas? Aqui eu tenho a representação da frequência absoluta, né? E ele já está mostrando aqui também o percentual dessa alternativa, né? Uma coisa que é muito comum no gráfico é você, em gráfico de setores, é você representar, colocar as categorias, por exemplo, em cima dessas fatias, né? Normalmente, para fazer isso, você tem que clicar com o botão direito e vir aqui em adicionar rótulo dos dados. Quando eu faço isso... Por que ele não entrou? Espera aí. Estou errado aqui. Não é formatar. Falou. Conteúdo. Mostrar a linha... tá. É porque ele mostrou, mas ele não está mostrando o que eu gostaria, né? O que eu posso fazer aqui? Ele deu algum pau aqui, tá vendo, gente? Aqui ele está mostrando o rótulo como sendo a quantidade, a frequência de respostas, né? O que é muito comum você representar aqui, né? Não só o número, até porque em pesquisa de mercado, gente, não é comum a gente representar o número absoluto, tá? Porque vamos dizer o seguinte, você vai lá, na verdade não é comum não é recomendável, tá? Não é correto, para ser bem exato. Por quê? Quando você faz uma pesquisa, você tem uma amostra, mas o seu resultado nunca é uma representação da sua amostra, né? Seu objetivo é representar uma população. Como que eu vou dizer, qual que é o significado de eu dizer que eu tenho 135 respostas muito frequentemente nesse estudo? O que significa na prática para o gestor? Nada. Ele só tem um sentido quando ele é comparado de forma relativa, quando a gente usa o percentual. Então, o mais comum é você apresentar os resultados sempre de forma relativa, para que você possa ler o resultado e entender que aquilo representa uma estimativa da população. Bom, para fazer isso, eu teria que alterar esse rótulo, né? Eu já adicionei o rótulo, agora eu vou alterar esse rótulo, eu vou clicar com o botão esquerdo em cima dos rótulos, né, do mouse, e vou colocar aqui, ó, formatar rótulos de dados, tá? Na hora que eu colocar formatar rótulos, vão aparecer essas opções aqui. Ele está marcado a linha de preenchimento, que é se eu puxar aqui o gráfico, ele vai criar uma linha, né? Vou mostrar aqui, ó. Ele vai criar uma linha ligando o rótulo até aquele setor, né? E ele está colocado valor, que é a frequência absoluta, o número de respostas que eu tive. Como eu falei, o número de respostas que a gente teve normalmente não é relevante numa pesquisa de mercado, porque o nosso estudo ele é sempre uma estimativa em relação a uma população. A nossa amostra em si ela é irrelevante, na verdade, para tomar de decisão. O que é relevante é o que aquela amostra representa dado à população. Por isso que o número tem que ser relativo. E aí a gente usaria, no caso, a porcentagem, tá? Então, no caso aqui... peraí que eu peguei só um rótulo, né? Eu vou selecionar todos os rótulos novamente. Vou vir aqui, formatar rótulo de dados e vou mudar para porcentagem. Ele está dando algum problema aqui que ele está mostrando no número. Na hora que eu mexer aqui, algum bug dele, tá, gente? Na hora que eu mexer aqui, ele vai mostrar, tá? Provavelmente eu apagaria aqui o valor, porque o valor absoluto não faz diferença. Agora nós já estamos vendo aqui o percentual, tá? E vamos colocar o nome da categoria. O nome da categoria por quê? É mais comum você, em vez de usar uma legenda nesse gráfico, você colocar o nome no próprio percentual, né? Então, por exemplo, vamos ver agora. Vou colocar o rótulo aqui, porcentagem, nome da categoria. Realmente ele está com os pau aqui, que tá difícil, viu, de entender esse trem aqui, que está dando esses bugs aqui. Ele está com... Tá vendo? Ele está pegando aqui, ó. Por algum motivo, ele está dando esse atraso na atualização aqui, tá?
Eu até imagino que é porque o Office, essas últimas 2 semanas, não sei se vocês ouviram falar que teve um ataque, uma queda aí, que dizem que a principal causa foi um dos servidores do Google. Depois disso, o Office está com vários problemas. Assim, eu estou achando... todo dia tem um erro que está dando, tem várias coisas que não estão funcionando mais no Office. E não só no Office, outros aplicativos também. Tem outros... a Amazon também deu problema. Enfim, teve aí uma queda geral na internet. Depois, nas últimas 2 semanas, ele está terrível. Então, talvez esteja associado com isso. Está com lentidão no servidor, tem várias funcionalidades que às vezes não estão operando adequadamente, né? Que acabei de ver. Pode ser que seja isso também, né? Bom, como eu coloquei aqui o percentual, por exemplo, eu não preciso ter esse número aqui, eu posso apagar, né? Então, selecionei, apaguei. Aqui seria um pouquinho mais chatinho, tá, gente? Eu não vou ocultar aqui não, porque eu tenho que entrar em configurações de campo de valor para o gráfico dinâmico para sair essa frequência aqui, porque eu estou usando a tabela de frequência, não, tabela dinâmica. Tabela dinâmica tem esses campos aqui, aí ele tem um campo específico que você tem que entrar para tirar esse termo aqui, frequência, né, para ele não aparecer. Até eu, na verdade, tenho que caçar também onde que é, mas ele normalmente é aqui, ó. Você clica, configurações de campo de valor, não é configurações. Opções de gráfico dinâmico, preservar a formatação para células, acho que é exibição. Mostrar esse aqui, ó. Acho que é esse. Não, também não é esse. Tem uma opção que você coloca, agora não vou lembrar, vou ter que procurar isso aqui dentro do gráfico, porque ele sai isso aqui quando é um gráfico dinâmico, tá? Agora eu não estou lembrando qual que é. Impressão, repetir, exibição. Vamos tentar isso aqui. Não, também não é. Esse negócio é muito chatinho de tirar. Mas, enfim, aqui já teria o gráfico, né? Você já pode usar. Depois eu vou mostrar como seria. Se você fizer um gráfico normal, não vai aparecer esse campo aqui em cima. Isso aqui é porque eu estou usando um gráfico dinâmico, tá? Que eu tinha uma tabela dinâmica ali como base. Então, aqui a gente já teria um gráfico básico aí que a gente poderia usar. Eu vou mover o gráfico para uma outra área, só para facilitar a visualização e explicação de algumas coisas importantes desse gráfico, tá? Vou vir aqui, clicar com o botão direito e vou mover o gráfico para uma nova planilha, né? Então, vou aumentar um pouquinho a letra aqui, vou vir em página inicial, vou aumentar a letra aqui, é mais fácil vocês verem, e posso mover, por exemplo, clicando no mouse aqui, ó. Eu movo aqui os rótulos para que eles fiquem fora, mantenha o botão esquerdo pressionado. Estou movendo aqui, beleza. O que é interessante, primeiro, que a gente tem no gráfico, tá, gente? O gráfico tem que ter um nome, então, normalmente, na pesquisa de mercado, o mais comum é que o nome seja a própria pergunta, tá, gente? Por quê? Porque já fica nítido para o respondente o que é o resultado daquela pesquisa. Então, eu poderia vir aqui, por exemplo, eu vou linkar esse nome onde está aparecendo total aqui, eu vou colocar a pergunta que foi feita, né? Que, no caso, seria a pergunta 3 no livro de códigos. Se a gente pegar lá, vou pegar o questionário aqui que a gente tem. Onde que está o questionário aqui? Santa Fé Survey, né? Então, seria a pergunta 3. Então, o mais correto seria colocar a pergunta... Pergunta 3 não, na verdade, isso aqui é a pergunta, essa aqui, ó. Essa pergunta... Essa aqui, ó. Distância percorrida, né? Então, a pergunta aqui é a distância percorrida. Então, o mais comum é a gente colocar o nome do gráfico como sendo essa... Ah, não é distância percorrida, não. Peraí. Cidade... Ué, cadê essa pergunta, hein? Isso aqui, ó. Com que frequência... Essa aqui é a pergunta 25. Com que frequência você frequenta o Santa Fe Grill, né? Então, o mais comum é você colocar essa pergunta aqui. Eu vou substituir e vou colar em cima o resultado, tá? Então, é muito importante que todo gráfico, toda tabela tenha um nome. O mais comum é colocar a própria pergunta, mas em alguns casos você pode colocar um nome representativo, tipo assim, lealdade dos clientes, né? Mesmo nesses casos, seria importante você, na nota de rodapé, você colocar uma observação explicando o que é
a lealdade dos clientes, por exemplo. Então, lealdade dos clientes foi obtida, foi considerado como clientes que deram nota 5 ou mais nessa pergunta aqui, numa escala de 0 a 10. Aí você apresenta lá a explicação para que o leitor saiba o que representa aquele resultado, tá? O que é aquele resultado, tá? Além disso, os gráficos e tabelas também precisam ter fonte, tá, gente? Então, mesmo pesquisa de mercado, a gente também parece meio óbvio, a fonte é a pesquisa, mais ou menos. Por quê? E se aquele gráfico veio de uma outra pesquisa de dados secundários, né? Se você está usando um outro estudo, ou um dado que você fez uma coleta anterior, não agora. Então, ainda assim, é importante que você traga essa fonte de dados, tá? Mesmo estudos de mercado precisam, muitas vezes você não consegue ter confiança nos dados, você não consegue entender um determinado resultado, ou até mesmo ele gera suspeitas em relação ao resultado, se você não tem uma fonte apropriada, né? Chega, você coloca um gráfico lá, e o pessoal, mas como que ele coletou esse dado? Não, esse dado aqui eu obtive do IBGE, por exemplo, né? Então, você tem que colocar a fonte, porque muitas vezes você tem essas mesclas de informação em que a fonte do dado não é tão óbvia assim, tá? Então, é importante também colocar uma fonte nos seus dados, tá? Quando a gente vai montar o relatório, né? E aí um ponto lá que é importante também da gente colocar, né? Quando a gente monta um relatório, também é muito comum a gente numerar, né, essas tabelas e gráficos, tá? Eu vou falar mais sobre isso na próxima aula, mas você já deve se preparar para ter uma numeração desse gráfico, né? Então, gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, normalmente por ordem sequencial. E se for um relatório escrito, que esse gráfico, isso é importante até você criar, né, um índice, né, desses gráficos. Você criar um índice aí de como que de como se cria, né, esses gráficos, né, de qual que é a numeração desses gráficos dentro do seu relatório, tá? Bom, pontos específicos sobre o gráfico de setores, tá? Vou dar um exemplo aqui e vou deixar uma pergunta para vocês. Então, imagina que eu tenho, vou abrir um outro, vou fazer aqui, ó, exemplo. Então, imagina que meus dados fossem esses aqui, tá? Eu fiz uma pergunta, né? Qual das seguintes marcas de refrigerante você tem costume de beber, consumir? Imagina que eu fiz essa pesquisa, essa pergunta, né? E eu obtive as seguintes respostas: Coca-Cola, Pepsi, Guaraná. Fala outro aí, gente. Esse o pessoal acordar. Guaraná, qual outro? Fanta. Fanta, mais um. Obrigado. Sprite. Sprite, mais algum? Tem Quat também. Quite. Quite. Gente, o Quite eu acho que eu não sei escrever. É assim, gente? Eu não acho sei que é se K. Eu acho é que é assim. sem Não tem o I, eu acho. isso. É só contei. Quat, assim? Isso. Sério? Tá bom. Sério. Beleza. Tá bom. Obrigado, viu, gente? Imagina que eu tive a FIAS, então, né? Aí eu tenho aqui as alternativas, as marcas, e aqui eu tenho a frequência. Aí eu fiz um estudo com 100 pessoas, tá? Então, minha amostra são 100 pessoas. Aí vamos dizer que Coca-Cola seja 80, quer dizer, 80%, 80 pessoas de 100 dizem que bebe Coca-Cola, Pepsi, vamos dizer que seja 30, Guaraná seja 60, Fanta seja 50, Sprite vamos dizer que seja 50 também, e Quite vamos dizer que seja 15, tá? O que a gente já está percebendo aqui que tem de diferente em relação a outra pergunta? Alguém sabe o que tem de diferente em relação à pergunta anterior? Ao exemplo que eu estava usando aqui nesse gráfico. Qual que é a diferença desse exemplo dos refrigerantes para esse aqui, que é com que frequência você frequenta o Santa Fe Grill? Alguém sabe? Qual que é a diferença entre essa pergunta e essa? Não?
Essa pergunta, gente, ela é aquela que aceita múltiplas respostas. Eu posso beber várias marcas de refrigerante. Eu não bebo só uma. Eu apresento uma lista, ele pode ter marcado mais de uma. Então, essa alternativa aqui, ela tem múltiplas respostas. Nesse caso, gente, vamos dizer que eu vou calcular vamos dizer que eu crio aqui um gráfico de setores, tá? Vou criar aqui o gráfico de setores. E olha só o resultado desse gráfico. Vou colocar os percentuais aqui, adicionar rótulos. Nossa, realmente, hoje o Office está com vários bugs. Vou formatar o rótulo de dados aqui, colocar com percentual e nome da categoria. Vou tirar o valor. Beleza. Olha só, ele está dizendo que 28% das pessoas falaram que é Coca-Cola. 18% Fanta, 21% Guaraná. Mas eu sei que 80 de 100 falaram que tomam Coca-Cola. Qual que é o problema aqui, gente? O gráfico de setores, ele sempre representa uma parte em relação ao todo. Ele, necessariamente, ele tem que somar 100%. Então, o gráfico de setores só se aplica quando as alternativas elas são únicas. Ele não aceita múltiplas respostas. Por que eu estou dando a impressão que somente 28% tomam Coca-Cola? Quando, na verdade, 80% tomam Coca-Cola. O gráfico de setores, então, ele não pode ser utilizado para perguntas que aceitam múltiplas respostas. Ou para alternativas em que elas podem se repetir. Porque ele vai dar uma impressão para o leitor, né, que aquele número ele está muito menor do que a percentagem real de pessoas que consomem o produto ou que marcaram aquela alternativa. Então, esse é um grande ponto, tá, de atenção em relação ao gráfico de setores. Ele nunca pode ser utilizado para valores que não somam todo. Então, ele só serve para alternativas únicas, né? Então, eu tenho uma múltipla resposta, só aceita uma alternativa, né? E também quando você quer dar essa impressão de que um total eles se somam todo, né? Um outro porém aqui do gráfico de setores, tá, gente? Então, um outro porém aqui do gráfico de setores. Eu não vou nem mostrar com exemplo, não. O que acontece? Se eu começar a colocar muitas alternativas de resposta, o gráfico ele se torna muito difícil de ser visualizado, né? Então, imagina que eu tenho um gráfico ali que tem 100 alternativas. Putz, você não vai ver nada. Você não vai ter como extrair aquela informação. Existem os gráficos específicos, né? Vou mostrar um exemplo aqui. Vou mostrar um exemplo. Então, imagina que eu fiz uma pesquisa aqui. Vou criar um chat para ele me ajudar a fazer os exemplos, que é mais legais. Cria uma alternativa, uma resposta em formato de tabela de frequência com múltiplas alternativas únicas sobre o que é mais importante ao comprar um carro. Para exemplo fictício. Crie uma tabela com pelo menos 15 alternativas de respostas. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Está criando aqui. Então, eu criei uma pergunta assim, ó, o que é mais importante para você ao comprar um carro? Tá? Vou usar esse exemplo como... Vou usar esse exemplo aqui para a gente criar uma tabela, tá? Então, tem aqui a tabela. Opa, aqui não. Temos aqui a tabela. Agora, vamos criar um gráfico aqui, tá? Vou criar um gráfico para essas alternativas. Vou colocar aqui o gráfico de setores. Qual que é o problema aqui? Vou até tirar a legenda. Se eu tentar colocar isso aqui, gente, formatar a série de dados, não, colocar aqui os rótulos. E vou adicionar o rótulo com o percentual e nome da categoria. Olha a bagunça, né? Então, um primeiro problema é que o gráfico de setores, quando você coloca muitas alternativas, fica confuso, entendeu? Fica difícil você visualizar. Tem algumas alternativas a esse gráfico, tá?
Então, por exemplo, no gráfico de setores, uma alternativa para você ter um gráfico quando você tem muitas alternativas é criar o gráfico em 2 estágios, que são esses gráficos aqui. Eu vou clicar com direito e vou pedir para alterar o tipo de gráfico. Aqui eu posso usar uma dessas 2 alternativas. Ele vai criar um gráfico secundário com as alternativas menores, né? Então, posso vir aqui, por exemplo, clicar nesse aqui. Ele criou 2 gráficos, um dentro do outro, né? Ele já criou a alternativa outros e dentro do outros ele está apresentando qual é a divisão daquela alternativa. Mas mesmo assim é meio confuso, né, gente? Não é tão fácil de visualizar, né? Eu poderia editar, por exemplo, quantos que vão aparecer aqui, né? Então, quantos por cento menor que vão aparecer nesse outros, por exemplo. Eu venho aqui, ó, e vou formatar a série de dados e vou colocar aqui, ó, quantos que eu quero que apareça na segunda plotagem. Então, eu quero que apareçam os 6 menores, né? Poderia colocar por percentagem também, por outros valores, né? Então, mas aqui eu estou colocando a posição. Os 6 menores aparecem ali. E aí eu posso colocando qual o tamanho dessa outra fatia aqui, tá? Ele poderia ter aquele formato também de barra. Eu, particularmente, acho menos confuso, tá? Poderia vir aqui, alterar o tipo de gráfico e ver para esse aqui, ó, que eu acho ele menos confuso, né? Então, aqui eu consigo organizar melhor, posso mover isso aqui um pouquinho para cá, mover esses rótulos aqui, por exemplo, para colocar no centro, né? A cor aqui não está ajudando, posso colocar umas cores melhores aqui. Então, enfim, poderia ir editando aqui, editando individualmente e assim por diante. Bom, então aqui, gente, é uma alternativa, mas mesmo assim, o gráfico de setores, ele normalmente não é muito bom quando você tem muitas alternativas, tá? Outros gráficos vão funcionar melhor, né? Eu até ia deixar para mostrar isso mais para frente, mas eu vou mostrar um gráfico que é bem popular, que tem se tornado popular, né? Que é os gráficos de hierarquia, né? Eu vou copiar esse resultado aqui e vou mudar o tipo de gráfico. Copiei o gráfico, né? Agora eu vou criar um outro gráfico que é bastante popular, que é esse aqui, ó. Vou clicar com o botão direito, marcar alterar tipo de gráfico. E cadê ele? Mapa de árvore. Esse gráfico aqui é bem interessante, porque ele tem uma ideia parecida com o gráfico de setores, ele não é tão intuitivo, mas ainda assim dá a mesma ideia. Se você colocar aqui esse gráfico aqui, o que ele vai fazer, né? Ele está sem os rótulos aqui, adicionar os rótulos. E eu posso colocar também os percentuais aqui, formatar rótulo de dados. Só que no caso eu teria que calcular o percentual antes, tá, gente? Mas aqui ele, nome da categoria e o valor, né? Qual que é a vantagem desse tipo de gráfico aqui? Ele tende a ser mais fácil de visualizar. Por exemplo, eu vou mudar aqui para o percentual, que aí o número já fica do jeito que eu quero, né? E esse gráfico aqui está só na rótulos. E vou alterar, clicar com o botão direito de novo, formatar rótulos. Vou colocar o valor aqui. Deu pau. Travou. Deixa eu abrir. Vamos ver. Adicionar rótulos. Formatar rótulos. Valor. E nome da categoria. Então, aqui, ó, ele já fica um gráfico relativamente mais fácil de visualizar. Vou mover o gráfico aqui. Clicar com o direito. Mover gráfico para nova planilha. Então, aqui a gente consegue visualizar melhor, né, esse resultado. Então, posso colocar esses que são menores aqui com fonte menor, por exemplo, né? Vai dar para ver ele aqui no gráfico, né? Posso colocar eles menores aqui. Então, é uma visualização diferente, tá? Ele permite você ver o todo, porque esse aqui você tem a área total desse gráfico, né? E você consegue, ao mesmo tempo, representar mais categorias de resposta, tá? Então, é muito comum a gente ter esse tipo de gráfico como uma alternativa ao gráfico de setores, tá? Então, a gente poderia aí resumir aqui esses resultados colocando, por exemplo, um gráfico de setores. E o interessante é que ele está te dando uma ordem de grandeza. Então, ele começa no que tem mais, depois o segundo, depois o terceiro, quarto, e assim por diante, ele vai diminuindo. Então, quinto, sexto, sétimo, oitavo, vem aqui. Então, ele organiza esses dados daqui para cá, entendeu?
Então, da ordem decrescente, daqui do canto superior esquerdo, os mais frequentes, até o menos frequente no canto inferior direito, tá? Então, é uma alternativa, né? Esse mapa de árvore tem se tornado bem popular, assim, quando você tem muitas alternativas de resposta em relação ao gráfico de setores. Mas ele não é tão intuitivo assim, tá? Então, ele não é um gráfico tão intuitivo quanto o anterior, tá bom? Bom, beleza. O que mais que a gente tem? Deixa eu fechar isso aqui. Qual outro gráfico que a gente poderia criar que é bastante popular aqui para a pesquisa de mercado, tá? Então, vamos voltar aqui da nossa base de dados. Eu vou fazer aqui, nossa base Santa Fé, vou criar uma nova tabela dinâmica, até para vocês lembrarem aqui da tabela dinâmica. Voltei para a base de dados, vou vir aqui e colocar inserir tabela dinâmica. Ele já vai selecionar o campo de dados, se ele estiver organizado, né, com o número de linhas e colunas que correspondam efetivamente aos seus dados. Vou adicionar uma nova tabela, tá? Agora eu vou criar um gráfico para uma outra variável. Então, vamos pegar, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer um gráfico dessa questão 24. A probabilidade de recomendar o restaurante para um amigo, tá? Então, vou pegar aqui a variável 24, procurar aqui, questão 24, vou colocá-la aqui nas linhas, tá? E agora eu vou fazer a contagem, como eu falei, a gente pode usar qualquer valor, desde que a gente mude da soma para a frequência. Vou pegar o valor, por exemplo, da identificação, qualquer número, vou colocar em valores. Ele aqui está somando os valores, eu vou mudar isso, clicando com direito, e vou colocar, resumir valores por contagem, para saber quantas respostas eu tenho dentro daquela categoria, né? Aí, gente... Agora, no online não deu certo fazer isso, não. Aqui ele está dando. Aí eu vou criar minha tabela de frequência aqui. O primeiro vai ser a frequência. Então, vou mudar o rótulo aqui em cima. O segundo vai ser o percentual, né? O que eu fiz aqui agora, gente, é que eu permito agora inserir mais de uma... No online não estava permitindo. Aqui eu posso colocar mais de uma coluna nessa tabela, né? Vou mudar esses valores aqui da contagem para mostrar valores como o percentual do total de colunas. Então, ele criou aqui o percentual já dessa variável. Clique com direito, vem aqui em mostrar valores como e mudo para total de colunas. Então, já criou uma tabelinha de frequência para aquela pergunta ali, né? Bom, um gráfico que é muito popular é você fazer o gráfico de barras, né? Então, o que é um gráfico de barras? Você poderia selecionar primeiro os rótulos, as alternativas, depois você selecionaria aqui as respostas, né, que seria o percentual, e vou inserir aqui o gráfico, né? Clico em inserir e venho aqui, coloco a resposta, né? Inclusive aqui ele está puxando a frequência, como vocês podem ver, eu vou apagar, vou clicar a frequência, eu quero somente percentual. Ué. Nesse gráfico aqui não permite, então vou tirar a frequência, manter somente percentual. Tirei a frequência aqui dos valores, tá? Bom, aqui não está um exemplo muito bom, depois vou mostrar com a fórmula de Conte, que seria um resultado melhor. Mas mesmo assim eu vou explicar aqui o resultado. Então, esse aqui seria o gráfico, vou colocar a pergunta, né? Qual a probabilidade de você recomendar? Vou mudar o nome. Pronto, aqui eu tenho um gráfico básico de distribuição de frequência. Poderia colocar aqui os rótulos, né? Então, vou colocar o percentual, por exemplo, né? Qual que é a vantagem desse gráfico de barra em relação aos gráficos de setores? Primeiro que ele pode dar uma sensação de algum ordenamento além de somente a frequência, tá? Então, por exemplo, aqui os eixos, eles têm um sentido, né? Então, o eixo, que são as alternativas de resposta, ele tem um significado. Ele vem de uma nota menor para a nota mais alta, né? Então, esse tipo de gráfico, ele pode dar esse sentido, né? De que existe uma tendência ali que você tem para os seus dados, né? Então, não é só uma categoria que são rótulos, são alternativas de resposta, como a preferência ao comprar um carro, por exemplo.
ou a preferência refrigerante. Aqui você realmente tem um significado, né? Tem uma ordem lógica, por exemplo, né? Ele pode ser adicionado aqui. Mesmo que seja uma ordem, por exemplo, do mais frequente para o menos frequente. Então, é mais nítido esse tipo de fazer uma ordenação aqui nos seus dados, né? Uma outra característica do gráfico de barras é que você pode utilizá-lo, não importa se as alternativas são 100%, né? Vou mostrar um exemplo com médias depois, para vocês verem na hora que chegar em dados numéricos. Então, por exemplo, eu posso representar num gráfico só a resposta de 10 perguntas que usam uma escala de concordância, por exemplo. Então, eu não preciso usar um número que some 100%. Eu posso ter a representação de outros números que não somente percentuais. Então, ele pode ser o faturamento ao longo dos anos, ele pode ser o faturamento por setor e assim por diante, né? Então, ele tem mais flexibilidade nesse sentido, né? Pontos importantes no gráfico de barras, tá? Esses eixos aqui, gente, eles não devem ser, assim, não é errado, né? É errado, literalmente errado, que você deixe que esses eixos flutuem livremente. Vou dar um exemplo aqui, tá? Então, imagine o seguinte. Vou criar dois gráficos aqui, tá? Então, vou criar, vou pedir para o nosso amigo chat que crie uma pergunta com tabela de frequência, crie uma pergunta com tabela de frequência para a pergunta para uma escala Likert 1 a 7 sobre concordância e duas perguntas com tabela de frequência sobre concordância a respeito da importância de atributos na compra de um carro. Vamos ver aqui. Está criando aqui. Então, ele está criando a tabela. Vou pegar esse primeiro exemplo. Agora eu vou pegar o outro exemplo aqui. Ok. Então, aqui, vou formatar para ficar mais fácil de ver. E aqui, beleza. Vou criar dois gráficos aqui, tá, gente? Então, primeiro aqui, eu tenho uma pergunta, né? Isso aqui é a importância da segurança. E o segundo vai ser a importância do design. Então, vou fazer uma tabela de distribuição, um gráfico, né? Vou usar os percentuais. Como eu falei, o número absoluto tem pouco significado num gráfico como esse. Vou fazer esse gráfico, vou fazer esse aqui. Gráfico recomendado. Vou pegar o gráfico, esse aqui, que é o que eu estou usando. Tem aqui o primeiro gráfico. E vou fazer o segundo gráfico para a segunda pergunta. Vou até colocar aqui o rótulo, o nome também. O nome, você pode fazer o nome dinâmico também, tá, gente? Você clicar em cima do nome e apertar o F2 e colocar o igual para ele pegar a fórmula, você pode fazer com que o nome ele seja o nome de alguma variável, uma célula, que às vezes ela pode ser variável, né? Vou criar agora também para o segundo. Selecionei aqui o conjunto de dados. Inserir. Agora eu vou vir aqui, inserir o gráfico aqui também. Vou deixar eles no mesmo eixo, na mesma altura, né? Lado a lado. Vou colocar aqui, ó, para ficar a mesma altura. Vamos lá. Olhando esse gráfico aqui, gente, olha essas duas barras aqui. A barra de concordo parcialmente para a importância do design e a barra do concordo totalmente para a segurança. Elas parecem que são a mesma coisa, não são? Elas estão na mesma altura, não é verdade? Mas elas têm percentuais totalmente diferentes. Se eu colocar aqui o rótulo, olha como que elas representam percentuais totalmente diferentes. Por quê? Porque o eixo ele não está fixado. O eixo desse gráfico ele está variando livremente.
ele não foi estabelecido e de maneira que, se você apresentar vários gráficos que utilizam um percentual, a mesma escala de resposta, se você não fixa esse eixo, todo gráfico vai ter uma amplitude diferente aqui dos eixos, e isso vai fazer com que o respondente, a audiência, ela confunda o significado daqueles gráficos. Ele vai achar que essa barra aqui ela é tão importante quanto essa, tem o mesmo percentual de respostas. Só que, na verdade, ela tem a metade. Então, o que é o correto para esse tipo de gráfico? Tá? Você estabelecer qual é a amplitude de variação desses eixos. Você tem que fixar e fazer todos os gráficos com o mesmo eixo. Se você está deixando variar livremente, você vai induzir o leitor a ter uma interpretação equivocada dos seus dados. Na maior parte das vezes, a gente coloca de 0 a 50, tá? Se tiver uma boa dispersão de respostas. Se os dados são concentrados, você pode usar 75 ou até 100. Quer dizer, de 0 a 100 ou de 0 a 75, tá? É importante colocar o mínimo também, porque se eu mudar aqui o mínimo, ó, vou matar o eixo. Se eu colocar o mínimo aqui, por exemplo, de 25%, olha o que vai acontecer. Eu estou mudando também o significado gráfico, tá vendo? Então, assim, não é o correto é que todos os eixos eles estejam estabelecidos. O mínimo. Opa. O mínimo, né? Então, vou mudar aqui o mínimo, por exemplo. Vou colocar ambos os gráficos com 0,75. Parece ser uma amplitude que captura bem a amplitude que esses dois dados estão. Então, vem aqui e também... Oi, pode falar. Desculpa te interromper, é que tem algumas pessoas que falaram que estão esperando para você aceitar, entrarem na sala. Ah, ok. Perfeito, já aceitei, tá bom? Desculpa, não apareceu para mim aqui, não. Tá bom, obrigada, viu? Eu que agradeço, Maria. Aí, gente, o que acontece? Eu colocaria os dois com o mesmo eixo. Então, como esse gráfico aqui vai até 0,50, se eu colocar os dois como 0,50, vai ficar meio ruim, sabe? Vai ficar, assim, batendo no topo do gráfico, né? Daria para fazer, não seria errado, não, tá? Mas está bem no limite, né? Mas eu teria que colocar os dois gráficos de 0,50. Aí eu posso comparar os dois resultados, tá? Então, poderia colocar os dois gráficos aqui como 0,50, tá? Eu não vou entrar muito em questão de formatação do gráfico, não, tá, gente? Porque tem muitas coisas, assim, se eu vou entrar em formatação, tem infinitas coisas que a gente pode fazer, muito tipo de formatação. Por exemplo, reduzir o espaço. Nesse tipo de gráfico, é muito comum você reduzir a largura do espaçamento. Eu venho aqui, cliquei em cima da série e colocar, por exemplo, 0. Isso é comum, né? Você colocar um senso de continuidade. Mudar as cores, às vezes variar a cor por ponto, né? Que é um outro formato muito comum, né? Algo desse sentido. Mas, assim, como são muitas possibilidades de formatação, eu não vou entrar muito nesse detalhe, não, senão a gente não sai da questão da formatação, e eu tenho certeza que vocês, da área de vocês estão muito mais criativos e vão aprender a fazer uma formatação até melhor que as que eu poderia demonstrar aqui, né? Eu quero entrar mais na questão técnica mesmo, de como que a gente cria esses gráficos em quais ocasiões que eles fazem sentido, tá? Então, esse aqui seria um exemplo. Nesse caso, vou mudar aqui o eixo também, porque eu vou colocar o eixo principal aqui igual ao outro, né? Está de 0 a 5. Vamos colocar aqui de 0,05. Então, os dois gráficos agora estão com exatamente os mesmos eixos. Então, é muito comum fazer isso, tá, gente? Manter padronizado para que você tenha um parâmetro de comparação aí que seja o mesmo para todos os gráficos que você está analisando, tá? Bom, beleza. Então, gente, esse aqui é o gráfico de barra, né? Tem outras variações dele. Então, se a gente olhar na galeria de gráficos, né? Se eu clicar com o botão direito e alterar tipo de gráfico, eu posso testar várias outras alternativas. Vou falar de algumas aqui, vou dar alguns exemplos, né? De alguns outros exemplos, né? Que eu poderia utilizar aqui, né? Por exemplo, eu posso transformar num gráfico... No Excel, ele chama esse gráfico de colunas, na verdade, tá? O barra, ele fala quando ele está na horizontal. O gráfico na horizontal, o que eu vejo como vantagem, tá, gente? Especialmente quando você está ordenando, então imagina que você tem lá alternativas de resposta, você tem do maior para o menor. E eu acho que fica mais intuitivo, fica mais visual, você vê do menor para o maior, de cima para baixo, tá?
também, de forma geral, ele comporta mais alternativas, especialmente se tiver uma página de um relatório. Então, imagina você tem um relatório, ele tem um formato, né, ele tem um formato convencional, né, sem ser de paisagem. Então, você vai colocar um gráfico num relatório, normalmente ele cabe mais alternativas na horizontal, na vertical, ao invés da horizontal, tá? Numa apresentação costuma ser o inverso, tá? O gráfico de barra ele cabe mais. Então, é uma alternativa também quando você tem maior número de alternativas. Vou falar também de outros gráficos de barra aqui, gente. Alguns que a gente até não tem muitas utilizações em pesquisa. Vou ver se tem alguns exemplos aqui que dá para usar em pesquisa, tá? Eu consegui fazer alguns exemplos aqui que cabem em pesquisa também, né? Vou mostrar depois para vocês esses gráficos empilhados aqui. Esses gráficos 3D eu não gosto muito, mas, enfim, é uma questão só de estética mesmo. Mas esses gráficos empilhados aqui, eles são interessantes. Eu vou mostrar em alguns casos que ele se aplica, né? Mas eu vou mostrar primeiro o que é tabulação cruzada para a gente, antes de chegar nesse tipo de gráfico aqui, tá? Outros tipos de gráfico que são comuns, né? Aqui tem vários outros, né? Mas eu vou mostrar que eles são mais comuns. Os gráficos de linhas, tá? O gráfico de linha, gente, eu vou transformar ele aqui num gráfico de linha, só para vocês verem, né? Então, o gráfico de linha, ele dá uma ideia de uma tendência de evolução, né? Ele não é muito comum na pesquisa de mercado, a menos que você tenha dados que são coletados ao longo do tempo, dados longitudinais. Então, ele é muito comum para séries temporais. Você vê a flutuação da inflação, você vê quanto que está evoluindo, você fez a pesquisa em vários períodos, aí você quer ver como está evoluindo aquele resultado ao longo do tempo. Então, esse tipo de gráfico, para uma pesquisa que é coletado um dado somente num período, ele não é muito comum, tá? Porque ele naturalmente dá essa ideia de que você tem algo evoluindo, algo ao longo do tempo, né? Você tem uma sequência de dados, né? Mas eu poderia, por exemplo, fazer um gráfico de linha numa pesquisa de mercado vamos pegar alguns exemplos que o pessoal está fazendo aí, né? A idade das pessoas. Então, posso pegar lá a idade, né? Então, pego pessoas que criam categorias, né? Tipo assim, pessoas nascidas em tal década. E aí eu coloco o consumo médio de bebida. Né? Então, imagina que você tem uma pesquisa vendo lá o consumo de bebidas alcoólicas e você tem a idade das pessoas. Então, você consegue saber a década que ele nasceu, e aí você coloca lá, dando uma sensação de continuidade. Né? Então, qual é o consumo médio das pessoas que nasceram em tal década? Né? Então, poderia dar uma sensação ali de algo, uma evolução, uma mudança ao longo do tempo. Né? Poderia fazer sentido por um exemplo como esse. Né? Mas dados de pesquisa de survey não é tão comum ter aplicações onde esse tipo de gráfico aqui ele seja uma alternativa boa, tá? E você pode utilizar, mas ele não dá uma sensação adequada, porque ele dá naturalmente essa ideia de que tem uma evolução, uma mudança ao longo do tempo, tá? Tem os diferentes tipos de gráfico de linha, não vou entrar neles aqui agora. E tirando esses, os de pesquisa de mercado, tem vários outros aqui, não vou entrar em todos eles não, senão a gente não sai aqui, né? Seriam realmente várias aulas para a gente entrar em vários deles aqui, e eu quero pegar bem o essencial, né? Aqui, além isso aqui, dispersão, talvez eu mostre depois. Tá, beleza, eu acho que aqui é o básico, né? Beleza, gente. Então, o que mais que a gente tem de análise que é muito comum em pesquisa de mercado, tá? Aqui só um ponto aqui importante, tá, gente? Nesse dado aqui, esse gráfico também ele tem um problema. Por quê? Eu estou apresentando somente as alternativas de resposta, que são as notas de 2 até 5 que foi obtido no estudo. Mas é comum em gráfico, na verdade, seria incorreto apresentar o gráfico dessa forma. O mais correto seria incluir as categorias que não tiveram resposta, que seria 1, 2, né, seria o 1, o 6 e o 7, que a resposta iria até 7. Incluir ele também no gráfico, mesmo que ele estivesse zerado, tá? Porque aqui eu estou dando a impressão que a resposta vai de 2 a 5, mas na verdade ela vai de 1 a 7. Então, por isso que em pesquisa de mercado, normalmente, quando você tem uma escala, todas as alternativas de resposta devem fazer parte daquela escala, mesmo que você não tenha uma resposta válida, tá? Para você deixar claro qual é a alternativa possível de resposta dentro desse conjunto de dados, tá? Bom, agora, gente, eu vou mostrar aqui um outro tipo de análise, né?
vou entrar aqui já na outra parte aqui da aula, né? Que é o que a gente chama aqui de tabulação cruzada, tá? O que é tabulação cruzada? Muitas vezes na pesquisa de mercado, a gente não está analisando somente um resultado separado. A gente está analisando, a gente quer comparar resultados. Eu quero comparar um resultado de um grupo, o resultado de um perfil, ou comparar o padrão de duas respostas, né? Então, tabulação cruzada é quando você apresenta em conjunto duas ou mais variáveis ao mesmo tempo numa determinada análise, né? O mais simples é o que a gente chama de tabela de dupla entrada. É uma tabela que ela tem uma variável na linha e outra variável na coluna, que normalmente é usada para analisar relações entre variáveis que são nominais, né? Variáveis categóricas, né? Para fazer a tabela de dupla entrada, a gente precisa usar a tabela dinâmica, tá? Então, a gente precisa usar a tabela dinâmica para fazer esse resultado. Então, eu vou criar mais uma tabela dinâmica, tá? Vou criar aqui vou pegar aqui no... Vou pegar essa tabela dinâmica, vou copiar e vou colar, tá? Aqui para baixo. Copiei a tabela dinâmica, só que agora eu vou selecionar outras variáveis. Então, qual cruzamento que eu vou fazer aqui? Então, imagina que eu quero fazer o cruzamento da frequência com que ele vai ao restaurante com se lembra... esses dois aqui dão algo legal. Vou pegar essas duas variáveis, a variável 30 e a variável 31, que é quantos quilômetros ele percorreu para ir até o restaurante e se ele lembra de algum anúncio, tá? Que é a pergunta 31. Então, vou criar aqui, pegar essas duas variáveis, vou vir aqui em cima pesquisar, a variável 30, vou colocar a variável 30 na linha, ok? Aqui ainda vai ter aquele problema da ordenação, mas vamos lá. E aqui o 31. Então, aqui, eu tenho minha tabela em branco, né? Então, como que seria essa minha tabela dinâmica aqui, né? Para colocar os valores, eu posso pegar, como eu falei, posso pegar qualquer variável do banco de dados e contar aqui no meio, né? Desde que, ao invés de colocar a soma, eu coloque a contagem de respostas. Eu coloco em soma de valores. Vou clicar, posso clicar, por exemplo, aqui com o botão esquerdo, em configurações de campo de valor, e vou mudar para contagem, né? Isso aqui é uma tabela de dupla entrada. Eu tenho aqui a distribuição de respostas dessas duas variáveis, né? Deixa eu só... Eu vou fazer uma mudança aqui, como eu fiz na última aula, só para ficar mais intuitiva aqui a nossa interpretação, tá, gente? Vamos mudar o banco de dados aqui. Cadê o banco de dados? Banco de dados... Esse aqui. Eu vou colocar um número na frente. Eu vou colocar um número na frente das alternativas de resposta. Ctrl L. Mais de 3 milhas. Eu vou colocar mais de 3 milhas, como se fosse 3, mais de 3 milhas. Vou colocar menos de 1 milha. Vai ser 1, menos de 1 milha. E... Ué. Peraí. Esse aqui, ó. 1 a 3 milhas, ele vai virar 2 entre 1 a 3 milhas. Na hora que eu mandar atualizar os dados, vou vir em dados, atualizar, já atualizou. Por que eu fiz isso? Porque vai ficar mais intuitivo para eu colocar esse resultado aqui de ordem crescente, né? Beleza. Fica mais intuitivo que agora tem uma sequência lógica. Aqui, de baixo para cima, ele está percorrendo cada vez mais distância, uma distância maior, para ver para ir para o restaurante, né? Beleza. Então, aqui, gente, eu tenho minha tabela básica. Essa tabela básica, da forma como ela está aqui, não me diz quase nada, né? Não me diz muita informação, não me traz muita informação, né? Normalmente, uma tabela de tabulação cruzada, ela é a ideia de você testar algum tipo de relação, algum tipo de hipótese, algum tipo de condicionamento que você tem nos seus dados, né?
Nesse caso aqui, eu quero saber, por exemplo, se pessoas que vêm, se tem uma diferença, né, das pessoas que veem um anúncio, que moram mais perto ou moram mais distante do meu, que vem de uma distância maior ou menor do meu restaurante, né? Para isso, eu tenho que calcular o percentual dessa tabela, né? E aí, numa tabela de dupla entrada, eu tenho 3 alternativas para calcular o percentual. Eu posso calcular o percentual em relação ao total da coluna. Então, eu pegaria cada coluna e faria o percentual de respostas dessa coluna. Eu posso calcular em relação à linha e posso calcular em relação ao total, né? Então, calcular em relação à coluna é pegar o valor de cada célula e dividir pelo total da coluna. Calcular por cada linha é pegar o valor da célula e dividir pelo total da linha. E dividir pelo total é você pegar o total e pegar o valor da célula e dividir pelo total, né? Como que você decide entre uma alternativa ou outra, tá? Primeiro eu vou mostrar um resultado aqui. Vamos lá. Vou mostrar um resultado que não vai fazer sentido, tá? Que vocês vão ver que ele vai ficar estranho. Vou clicar no botão direito aqui em cima. Vou colocar mostrar valores como o total das linhas. Total das linhas. Bom, até dá para tirar alguma interpretação aqui, mas vamos lá, né? Aqui está dizendo o seguinte. Daqueles que vêm de até 1 milha, 61% lembram-se dos anúncios. Ficou intuitivo aqui, eu acho. Intuitivo. Mas eu preferia fazer da outra forma. Não, é dessa forma mesmo. Tem que ser a variável independente aqui, no caso, é a distância, tá certo? Que está na linha. Bom, então aqui, gente, olha só. Quem está até 1 milha, 61% se lembra de anúncios. Quem está entre 1 e 3 milhas, 36% lembram-se de anúncios. Quem está a mais de 3 milhas, 18% lembram do anúncio. O que eu posso interpretar disso aqui, gente? Alguém consegue... O que você consegue interpretar desse resultado? O que está acontecendo à medida que se distancia do restaurante? Alguém? O que está acontecendo aqui, gente? Quem se lembra mais dos anúncios? Quem mora perto ou quem mora longe? Quem mora longe. Quem mora longe... não, desculpa. Quem mora perto. Quem mora perto. Eu li o não me lembro ali. Isso. Exato, obrigado. Mas essa é a ideia. Tem um padrão aqui, tá vendo? Então, aparentemente, eu identifiquei um padrão aqui. Talvez seja até uma hipótese da minha pesquisa, né? Qual é a lembrança de anúncio de pessoas que moram próximo ou distante do meu restaurante, né? Então, aqui você pode ver que pessoas que moram perto, elas têm uma lembrança maior, quem tá distante está lembrando menos, né, de anúncios. Isso aqui já pode ser um insight. Então, por exemplo, talvez ele não tenha uma concentração de anúncios muito próxima, ou ele pode pensar em posicionar esses anúncios para outras regiões, né, com o intuito de atrair pessoas que estão mais distantes um pouco, né, não somente que as pessoas da região, pode ser uma interpretação, né, desse resultado, né? Se ele achar que ele tem mercado suficiente, ele pode concentrar os seus anúncios só perto, porque aqui também está indicando que pessoas próximas têm uma maior chance. Isso vai depender um pouco do contexto também, né? Se o restaurante está fazendo um monte de anúncio perto, e aí as pessoas vão lembrar se estão perto mesmo. Agora, se ele tem anúncios longe, muitos anúncios distantes, e poucas pessoas estão lembrando, talvez esses anúncios não estejam bem direcionados para um determinado público, né? Então, aqui ele pode, juntando com outras fontes de informação, com um insight externo, ele pode gerar um determinado tipo de decisão para o gestor. Por exemplo, em que regiões ele tem que posicionar os anúncios dele, né? Então, vou colocar lá um anúncio só em torno do restaurante, eu vou pegar uma área específica ali que eu acho que tem um potencial bom de pessoas que podem ir até o restaurante, né? Bom, então, esse aqui é uma tabela de tabulação cruzada. Eu poderia também calcular, como eu falei, em relação às colunas, né? Vamos fazer em relação às colunas para a gente ver o resultado. Vou clicar com o botão direito. Bom, esse aqui já não tem muito... É mais difícil de interpretar, né? Daqueles que se lembram anúncios, menos... 51% vem de menos de 1 milha, né? Eu poderia comparar esses percentuais aqui, né? Mas, normalmente, quando a gente cria uma tabela de frequência, o mais adequado é você pensar o seguinte:
qual variável que explicaria a outra? Eu tenho uma variável que seria explicada pela outra. Então, a lembrança de anúncios deveria ser explicada pela distância. Seria pouco provável que a distância fosse explicada. Por exemplo, poderia também interpretar dessa forma, mas falar que a distância ela é causada ou ela é explicada pela lembrança de anúncios seria meio ilógico, porque a lembrança de anúncios ela não explica a distância, necessariamente a distância percorrida. Nesse caso, a variável que explica, que a gente chama de variável independente, é aquela que a gente calcula o percentual. O mais provável aqui é que a distância ela seja um determinante da lembrança de anúncios. Então, por isso que eu tenho que calcular, e a distância está na linha, então faz mais sentido, normalmente é mais intuitivo calcular o percentual para a linha. Por isso que aqui, esse resultado me parece mais intuitivo, tá? Bom, e o caso onde você calcula para o total? Aí é quando não existe uma relação entre as variáveis, as duas, você não tem uma relação de dependência entre as variáveis, só quer ver se tem algum tipo de associação. Então, por exemplo, eu tenho ali faixa etária e tenho sexo. Então, quero cruzar os dois para ver se tem algum tipo de padrão, né? No geral, assim, qual o tamanho do meu público, que são homens até tantos anos. Então, eu poderia fazer esse cruzamento porque eu quero fazer um recorte da amostra como um todo, né? Então, no caso do percentual do total, ele faria sentido somente em alguns casos específicos. Vou fazer esse exemplo aqui, por exemplo, né, da idade. Copiei e colei. Vou agora na tabela dinâmica e vou fazer a tabela, o gráfico aqui de sexo e idade. Então, a idade é 34 e... cadê? E gênero 32. Então, vou pegar agora, vou tirar essas duas variáveis. Vou pegar a variável 34, colocar na linha, por exemplo, idade, e 32, que é gênero. Vou colocar na coluna. Bom, esse caso aqui, o percentual para a linha nem faz, quer dizer, não faria muito sentido. Não, eu vou mudar isso aqui, gente. Isso aqui está terrível. Essa tradução do Excel que ficou horripilante. É ser masculino. Atualizar. Beleza. Então, esse caso aqui, né, nem teria muita interpretação, não. Tantos dos que têm 18 a 25 anos, 100% são masculinos. Aqui, por exemplo, provavelmente, ou você quer comparar a idade de homens e mulheres, aí poderia calcular o percentual da coluna, mostrar os valores como total de colunas. Então, eu quero comparar as idades de homens e mulheres, por exemplo. Acho que faria mais sentido. Poderia dizer, por exemplo, que os homens... tem homens mais jovens, de forma geral, indo ao restaurante, e as mulheres, aparentemente, tem mais mulheres um pouquinho mais velhas em relação aos homens, né? Já está dando para ver esse padrão. Ou posso querer fazer um recorte do meu banco de dados, quero fazer um recorte para ver do total do banco de dados, quantos que estão em cada categoria. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui e calcular o percentual do total. Cadê? Do total geral. Então, por exemplo, eu poderia dizer que, aqui, ó, só pegando aqui de forma bem direta, eu poderia dizer que são homens e mulheres entre 35 e 59 anos. Aqui eu tenho, né, 78% do público. Então, eu poderia fazer um recorte de público-alvo, né? Não, então, beleza. Então, aparentemente, o público atendido não é o público-alvo, mas o público atendido hoje é esse. Não necessariamente é o público-alvo, que ele pode ser que ele tenha outro público-alvo, né? Mas esse dado estaria mostrando para a gente que o recorte, por exemplo, por gênero, nem parece, nessa faixa aqui nem é tão relevante assim, mas que a gente tem uma concentração de homens e mulheres, uma ligeira predominância de homens, como a gente pode ver também, né? Então, na verdade, tem mais homens, 59% são homens também, que frequentam o restaurante, né? Então, a gente poderia fazer isso para fazer recorte por faixa etária, por sexo, por estado civil e assim por diante, né? Então, seria um exemplo bem comum que a gente utiliza esse percentual em relação ao total, tá? Ok. Esse tipo de gráfico aqui, gente, ele pode gerar o gráfico, outros tipos de gráfico para serem construídos. Os gráficos de barras, que, por exemplo, tem duas categorias, né? Por exemplo, vou criar um gráfico de barra com essa informação aqui, tá? Vou selecionar aqui vou colocar a idade,
Aqui vou colocar sexo. E aqui vou selecionar esses dados e vou colocar este gráfico aqui, né? Olha só. Esse gráfico aqui não está intuitivo. Ele não está intuitivo porque eu estou mostrando aqui, né, a barra somando por faixa etária. Vamos colocar a idade. Já que a gente quer comparar a idade, o que eu vou fazer? Eu vou alterar o que é coluna e linha. Vou clicar com o botão direito, vou clicar em selecionar dados e vou mudar para alterar. Esse gráfico aqui talvez já faça mais sentido, por exemplo, né? Aqui eu posso comparar o total do meu público. Poderia colocar os percentuais, né? Os percentuais de respostas. Opa! Colocar aqui os percentuais. E aí eu tenho uma visão da distribuição desse meu público, né? Então, eu visualmente estou vendo aquela tabela. Eu estou vendo, olha, eu tenho mais homens, 59% são homens, e além disso, né, 31% são homens entre 35 e 40 anos, já vejo visualmente aqui que eu tenho a maior parte nessa parte aqui, ó, homens nessa faixa etária e mulheres nessa faixa etária, e tem mais homens. Então, esse gráfico empilhado, né, que a gente chama, né, esse gráfico aqui, ó, coluna empilhada, ele serve para mostrar essas relações. Então, você pode querer mostrar algo nesse sentido, um gráfico em relação ao total. Agora, imagine que eu quero comparar a faixa etária de homens e mulheres, né, que era aquele meu exemplo anterior. Aqui eu estou fazendo, mas eu estou... Você viu que ele até mudou o gráfico aqui, né, gente? Normalmente, o eixo das linhas, elas representam aqui o eixo horizontal, tá? O vertical o vertical vai ser as barras empilhadas, né? Na hora que eu pedi para ele mudar os dados, ele mudou minha tabela, tá? Mas vamos supor que eu queira comparar a idade de homens e mulheres. Nesse meu caso agora, como a idade está na coluna e a idade é a variável que eu quero comparar, na verdade, são a idade, né? Eu vou comparar, então, calcular o percentual em relação à linha. Então, vou mostrar os valores como percentual da linha. Você vê que agora ambos somam 100%. E aí, qual que é o gráfico melhor para você fazer isso, né? Em vez de você usar esse primeiro gráfico que eu usei, né, eu vou usar uma segunda alternativa. Vou clicar aqui em alterar tipo de gráfico e vou selecionar essa opção aqui, ó, que é a coluna 100%, porque aí cada barra representa o total, né, daquele grupo. E aí ele vai sempre somar 100%, não importa o número que você colocar, tá? Se tiver faturamento de vários setores, ele vai somar 100% e comparar os diferentes setores. Fontes de faturamento de diferentes setores. Então, ele já iria fazer essa barra empilhada. Então, aqui eu consigo comparar visualmente os dois. Eu consigo comparar, por exemplo, que tem uma predominância maior de mulheres na faixa de 50 a 59 anos em relação ao de homens, e tem uma predominância maior de homens entre 18 e 25 anos em relação às mulheres, que nem teve ninguém na nossa amostra, né? Então, esses aqui são exemplos, né, de utilização desse tipo de gráfico aqui de barras empilhadas, tá? Com a tabulação cruzada, né? Bom, quais outros tipos de gráfico que a gente poderia fazer, então, com gráfico de tabulação cruzada, tá, gente? Então, vou entrar aqui no tipo de gráfico. Então, quais outros gráficos a gente teria? Poderia fazer também de maneira a representar de maneira horizontal, colocar as barras na vertical, né? Que seria esse caso aqui. Dá para fazer o mesmo tipo de gráfico, tá? Poderia criar esses gráficos aqui. Eu acho que esses aqui a gente já pega praticamente todos os gráficos que assim, são mais populares na pesquisa de mercado. Os gráficos básicos mesmo de pesquisa de mercado, né? Um ponto importante, gente, que a gente teria na pesquisa, quando a gente tem um resultado como esse, é comparar esses resultados. Por exemplo, será que a gente fez uma amostragem? Como que eu vou dizer que esse 21% ele realmente é menor do que esses 32% que aqui estão, tá? O mais correto mesmo, gente, era fazer um teste estatístico, que é algo que vai bem além do que eu vou apresentar aqui na disciplina, tá? Eu não vou entrar, porque aí já entra numa estatística um pouco mais sofisticada, né? Um pouco mais pesada, tem que ter uma base maior de estatística, vou demorar bem mais tempo para explicar para vocês, mas o mais correto seria fazer um teste estatístico. Mas, vou te dizer, na prática, é muito raro o pessoal fazer isso, tá? Não só por falta, não é só uma questão de falta de conhecimento, não, uma questão de simplicidade também. Então, os testes estatísticos, para explicá-los, é bem mais complexo também, né? Então, muitas vezes, a gestão não consegue entender aquele resultado. Então, o que é o muito comum, que é o mais comum? É você usar a margem de erro para você ver se tem diferença dos resultados. Vamos supor que, nesse estudo, a minha margem de erro seja 3%.
ok? Então, minha margem de erro... Vamos supor que a minha margem de erro seja de 3%. Isso significa, gente, que qualquer resultado, ele vai variar 3% para cima e para baixo. Então, vamos dizer o seguinte. Vou pegar o resultado aqui, mulheres entre 50 e 59 anos. Agora, eu vou pegar aqui homens entre 50 e 59 anos. Bom, o percentual de mulheres, ele é de 32%. E o percentual de homens, ele é de 21%. Qual que seria, então, o intervalo em que estariam essas estimativas, né? Que é o limite, que é calculado pelo limite inferior e o limite superior. Como eu falei na aula de amostragem, tá? A última ou penúltima aula. Eu pegaria esse percentual para o limite inferior, subtraio a margem de erro. Pego esse resultado, soma a margem de erro. Então, esse resultado, que é 32, ele deve variar na população entre 29 e 35. O mesmo a gente tem aqui, para os homens. Então, pego a margem de erro, subtrai, pego o valor, subtrai a margem de erro, e pego esse valor e soma a margem de erro. Observe aqui o seguinte. O limite inferior das mulheres, que seria 29%, ele não bate com o limite superior para a estimativa dos homens. Eles não têm sobreposição. 29%, que é o mínimo que deve ter para mulheres, ele é maior do que o máximo valor possível de homens, que seria 24%. Ou seja, esses valores são estatisticamente diferentes. Eles não têm como, é pouco provável que eles tenham sobreposição na população. Então, poderia dizer que eles realmente têm uma diferença estatisticamente significativa. Bom, para simplificar isso numa forma de análise, em vez de você fazer esse intervalo, o que você pode considerar? Toda vez que compara dois grupos, pega a sua margem de erro e multiplica por 2. Se a diferença entre as duas estimativas for maior que a margem de erro vezes 2, você tem uma estatística, estatisticamente significativo. Então, como 32 menos 21 vai dar 11. 11, o margem de erro é 3. Se você multiplicar por 2, 6%. Como 11 é maior que 6%, eu posso dizer que realmente essa diferença de 11 pontos ela é maior do que o erro potencial dessa pesquisa. Ou seja, ela é uma diferença significativa, ela não é algo a acaso, ela provavelmente vai ocorrer na população, tá? O mais correto seria fazer um teste estatístico, mas aqui essa é uma regra prática que é muito comum e ela normalmente bate com o resultado de um teste estatístico, tá? Ela não é tão robusta quanto o teste estatístico, mas ela permite também fazer essas conclusões aqui, né? Então, por exemplo, de 52 para 53, essa diferença ela não seria significativa. Ela é 1% de diferença, sendo que a margem de erro vezes 2 é 6. Então, eles não têm, essa diferença aqui é a mesma. Não tem diferença da faixa etária entre 35 e 49 anos de homens e mulheres. Eles fazem um percentual mesmo ali. Eles estão no mesmo percentual entre homens e mulheres. Esse 15% ele é significativo. 15% é maior que 6. Então, portanto, é bem provável que na população tenham mais homens entre 18 e 25 do que nós temos mulheres nessa faixa etária. E assim por diante. Na verdade, a única estatística que seria realmente significativamente diferente seria nessa faixa etária de 50 a 59. Porque de 11 para 9 a diferença é 2%, é menor do que 6, então, portanto, tem sobreposição, não tem diferença nessa faixa etária. Aqui eu tenho diferença e aqui eu não tenho diferença. O único que eu tenho de ter diferença seria esse aqui. Se eu fizer um teste estatístico aqui, ele provavelmente vai dar esse resultado também, tá, gente? Eu não vou fazer, mas ele daria esse resultado, tá? Bom, então, gente, eu acho que em termos de análise, né, normalmente você, para analisar os dados, normalmente seria isso. É importante a gente saber que quando a gente está analisando os dados, né, além daquela limpeza de dados que eu mostrei na aula passada, preparar os dados, ver se tem consistência, é muito importante que essas análises, como eu expliquei também no início da aula, sejam todas alinhadas ao seu problema de pesquisa. Então, assim, você não vai fazer análise de dados porque você tem um gráfico lá. Não, você vai ver suas perguntas de pesquisa, suas hipóteses, suas questões, e aí você vai ver, olha, para responder essa questão, qual tipo de análise eu tenho que fazer? Aí você faz aquela análise. Tá? Então, o correto é você pegar cada questão de pesquisa, ver quais análises têm que ser feitas, ver qual a melhor análise para você apresentar aquele resultado, e aí você analisa.
Você não simplesmente analisa o resultado descolado do seu problema e das suas questões de pesquisa, tá? Então, isso é muito importante para a gente alinhar, mas a gente vai falar sobre isso também mais na parte do relatório. Deixa eu pegar aqui. Na segunda parte da aula, gente, eu vou falar só mais um pouco aqui sobre estatísticas descritivas, que é a média, mediana, para a gente fazer algumas comparações, já dar alguns exemplos aqui, fazer alguns gráficos também com base nesses resultados, e também falar um pouquinho de algumas práticas, né, que são importantes aí para a gente tornar o gráfico mais claro. Mas já fui falando aqui, colocar legenda, colocar o nome, colocar fonte, mas eu vou falar um pouco mais desses tópicos aqui. Então, o que a gente vai fazer então, gente? Vamos passar para o intervalo. A gente tem feito intervalo de meia hora, então de volta às 9h40. Nesse intervalo eu vou permanecer aqui, mas com o microfone desligado, e eu vou parar a gravação e inicio posteriormente também, porque senão fica muito grande a gravação e não tem espaço suficiente, tá bom? Então, vamos para o intervalo. E antes de ir para o intervalo, só lembrando uma coisa, gente. Se você já está coletando os dados, pegue os seus dados lá no Google Forms, tá? Mesmo que eles não tenham finalizado ainda, e eu sugiro que a gente vai ter um tempo ali para começar a fazer análise. Na verdade, eu vou deixar que vocês se reúnam com as equipes e eu vou fazer tipo um tutorial para poder reunir com vocês e conversar com vocês sobre tirar dúvidas mesmo mais individualizadas, né, para cada equipe, né? Então, preparem para a gente fazer essa parte aqui. Na segunda parte da aula, a gente vai ter, acredito, 45 minutos para fazer isso, tá bom? Então, vamos para o intervalo, 9h40 a gente retorna, tá bom?